Tem outro texto polêmico a caminho, que é o seguinte: os deputados querem votar hoje um projeto em discussão que dificulta a apuração de crimes por parte de auditores da Receita Federal. O texto muda as regras que a Receita Federal usa para compartilhar documentos com o Ministério Público. De acordo com deputados e representantes dos auditores, a articulação política feita na Câmara é para proibir o envio direto ao MP. Primeiro, seria preciso enviar os indícios de crimes ao secretário especial da Receita. Com isso, ele criaria uma comissão interna para avaliar o caso. No entanto, de qualquer forma, ainda seria necessário ter a autorização da Justiça para compartilhar os dados com promotores e procuradores. Ô Josias, o que você acha da ideia? Essa proposta que proíbe auditores fiscais de repassar para o Ministério Público indícios de crimes, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção, ela é reincidente e indecorosa. É reincidente porque os parlamentares já tentaram aprovar isto como carona naquela medida provisória do Jair Bolsonaro, que reestruturou administrativamente a esplanada dos ministérios. E é indecorosa porque é uma manobra tão inqualificável que ficou fácil de qualificar. É pilantragem, não tem outro nome para dar. Hoje, quando realiza uma auditoria fiscal e dá de cara com indícios de crimes não tributários, o auditor prepara uma representação e encaminha os seus achados para o Ministério Público, a quem cabe providenciar a investigação. A ala bandalha do Legislativo deseja enfiar nesse processo 3 novas instâncias decisórias. O auditor localizado no país inteiro, auditores do país inteiro, vão ter que comunicar sobre esses indícios de crime ao secretário da Receita Federal em Brasília. Aí o chefe do fisco vai submeter essas suspeitas à análise de uma comissão interna. Se essa comissão concluir que há mesmo sinais de delinquência, aí a Receita vai ter que pedir autorização ao Judiciário para poder repassar essas pistas de crime para o Ministério Público. Tanta burocracia não tem outra justificativa senão a de retardar o encontro de malfeitores com a lei, se possível até a prescrição dos crimes. Essa disfarçatez é tão grande que certas analogias elas precisam ser atualizadas. Numa situação ideal, costumava-se dizer que o sujeito deve lavar o bebê e jogar fora a água suja do banho. A Lava Jato mostrou que, para facilitar o assalto, os políticos banalizaram a prática de jogar fora o bebê junto com a água do banho. Agora, no esforço para restaurar a imoralidade, os políticos estão achando que podem jogar o bebê na rua sem água e sem banho. Constantino. Eu concordo, eu fico dividido pelo seguinte: o meu lado liberal tem sempre receio de avanço e abuso de poder por parte de entidades do Estado. E isso, obviamente, envolve Receita Federal, envolve Ministério Público, que muitas vezes avança com base em indícios frágeis e faz denúncias e a imprensa dá destaque, e isso destrói a vida de uma pessoa e depois vai ver que faltava provas. Agora, é difícil dizer tudo isso em tempos de lava-jatismo. Por quê? Porque a Lava Jato foi a operação mais bem-sucedida da história do combate à corrupção no Brasil, que pegou peixes graúdos, caciques políticos, ex-presidentes, empreiteiros bilionários, e de fato havia ali um esquema de corrupção de filme de 007, né? Quer dizer, montaram ali um aparato de assalto, um duto direto de recursos do Estado para os seus bolsos, que foi uma magnitude jamais vista. Então, é óbvio que dentro desse contexto, o ímpeto, o impulso da sociedade é sempre aplaudir qualquer tipo de ação que facilite o caminho até esses malfeitores. Só que a gente tem que partir da premissa, num debate mais sério e mais calmo, e talvez em épocas distintas, não sei, né? Quando um pouco disso assentar, nessa poeira, a gente tem que partir da premissa de que pode haver erros, de que pode haver inocentes como alvos. Essa premissa é importante ser levada em conta. É por isso que existe processo, é por isso que existe até mesmo burocracia. Eu dou um exemplo para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, né? A Lei 8666 de licitação foi criada para quê? Para dificultar, muitas vezes, corrupção em empresas estatais, que precisam fazer licitações com base em processos, em burocracia. Só que acabou gerando um monte de burocracia penosa para as empresas e aí corrupção, porque os fornecedores fazem grupos de cartel e acabam fazendo uma patota ali, um esquema mancomunado
para poder vencer cada hora num rodízio aquela licitação. Então, não impediu a corrupção, mas foi uma tentativa, de alguma forma, de criar um processo, porque você tem um mecanismo de incentivos inadequado, muitas vezes, nesse âmbito estatal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Receita Federal, quando identifica alguma coisa, eu acho que ela tem que ter realmente um processo facilitado, rápido, para poder fazer isso chegar a quem faz a denúncia. Agora, é preciso tomar cuidado para que não ocorram excessos, para que não ocorram abusos. Então, de novo, a conversa de pesos e contrapesos. Você tem que sempre partir da premissa de falibilidade do outro lado, ainda mais quando o cara tem tanto poder assim na mão do Estado, que pode avançar sobre liberdades individuais. Então, esse é um debate muito delicado, muito complicado, muito difícil de você, num momento como o atual no Brasil, tomar o partido do indivíduo, porque o indivíduo provavelmente, em questão agora, é um alvo da Lava Jato e, portanto, é potencialmente um pilantra da pior espécie mesmo, mas, repito, a premissa tem que ser de que pode ser um inocente. Por isso que valores republicanos são importantes, que é o seguinte: indúbio pro réu, Estado Democrático de Direito, sem abusar, obviamente, peças filigranas, que no fundo, como bem lembrou o Josias, servem para prescrever a pena, ou seja, para garantir a impunidade. Então tem que tomar cuidado com os garantistas em excesso, que abusam desse labirinto de burocracia, processos e leis no país para garantir a impunidade. Mas tem que haver algum tipo de peso e contrapeso, de freio, para que não ocorra também poder arbitrário na mão do Estado. Vera. Eu acho que já há. Essas comunicações que os auditores da Receita passarão a ser proibidos de fazer caso passe essa lei, caso passe esse projeto hoje, elas são comunicações iniciais. Você tem indícios, e aí não é indício porque houve alguém lá que foi bisbilhotar a vida do indivíduo. Existem programas que são automáticos, que ficam passando ali, a Receita faz varreduras e às vezes chega a indícios de irregularidades nessas varreduras que são automatizadas, sistemáticas, que abrangem um conjunto de contribuintes. E aí, esta comunicação vai para o Ministério Público para que ele inicie ou não um procedimento de denúncia. Hoje em dia, esses órgãos e também a Polícia Federal e outros atuam em esquema de forças-tarefas. Isso foi o que facilitou em muito o trabalho da Lava Jato e fez com que ele fosse inovador em relação ao que se fazia antes. Isso, conjugado com a lei que estabeleceu as delações premiadas e com a mudança no exterior da legislação toda de compartilhamento de dados de correntistas que tem contas em paraísos fiscais ou em lugares como a Suíça, tudo isso permitiu revolucionar a investigação. O que se quer agora é tolher esses órgãos de investigação e fazer com que se retroceda a um Estado pré-Lava Jato, pré-realização dessas forças-tarefas. Hoje em dia, esse tipo de sistema ele é totalmente sujeito a auditorias do Tribunal de Contas, de outros órgãos de controle, da própria Secretaria da Receita Federal. Existem hierarquias, existem diferenças de acesso. Um auditor que faz a fiscalização não é o mesmo que faz a autuação. Então, já existe uma série de mecanismos para tornar o mais impessoal possível esse tipo de sistema. É lógico que podem ocorrer abusos, claro, ainda mais com um poder desse na mão de algumas pessoas que podem manejar um sistema e extrair lá informações de um e de outro. Mas para isso já existem leis que coíbem e que permitem que se puna condutas restritivas. Uma coisa é você partir de uma parte, que é a possibilidade de fraude, para você engessar todo o mecanismo de controle de operações suspeitas, de lavagem de dinheiro que existe na Receita Federal. Existe um outro projeto que prevê aí mudanças no CARF, que é um tribunal de recursos aí de questões tributárias, de polêmicas nessa área. Hoje em dia ele é composto por 50% de integrantes da Receita Federal e 50% de representantes da sociedade. A ideia é que se tire o chamado voto de qualidade, ou seja, que a Receita não tenha mais um voto especial de qualidade aí nos julgamentos do CARF. Você franquear isso à sociedade, você faz com que o órgão seja bem mais permeável a lobbies,
há atuações aí de setores que vão colocar representantes lá. Então, é uma série de projetos que vai entrando na pauta sem que a gente tenha tempo de se debruçar sobre eles e cujo vetor é sempre o de diminuir e não aumentar os controles sobre as possibilidades de ilícitos. Acho que os dois pediram a mão. Isso, Josias já tinha chamado. Vai lá, Josias. Eu entendo a preocupação do Constantino. Sempre pode haver abuso, mas eu acho que diante de um abuso deve-se punir o transgressor, não a instituição. E é preciso dar nome às coisas, né? Dar nome às iniciativas, porque aí a gente entende melhor a natureza da iniciativa. Os parlamentares alegam que essa mudança visa proteger o cidadão. Esse é o argumento. A pergunta é: que cidadão é esse que se deseja proteger? Na tentativa anterior de travar essa atividade dos auditores, quem empinou a proposta foram 2 senadores do MDB, Fernando Bezerra e Eduardo Braga, ambos alvos da Lava Jato. Agora, o principal porta-voz dessa nova tentativa de travar o serviço dos auditores é o deputado Arthur Lira, do PP, também um cliente da Lava Jato. E aí, volta a pergunta: que cidadão é esse que se deseja proteger? Essa eu acho que é a pergunta essencial que a gente precisa responder. E aí, havendo transgressões, que se puna o transgressor. E há todo um rastro na Receita que o sujeito deixa quando entra nos computadores, a senha. Não é difícil punir eventuais transgressores. Fala, Constantino. Não, tá perfeito. Eu estava realmente falando de algo mais abstrato do que desse caso específico, de quem está propondo e as intenções. Na teoria, a teoria e a prática são iguais, na prática não. O meu ponto é o seguinte: por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o IRS, que é a Receita Federal Americana, sob o governo de Obama, que foi um dos que mais teve ingerência sobre essa impessoalidade dos órgãos de Estado, perseguiu, e isso é muito bem documentado, inclusive tem confissão e tudo, não é só indício, perseguiu grupos de think tank e tudo mais conservadores. Ou seja, por questões ideológicas, a Receita Federal Americana, estamos falando de um país que tem muito mais solidez institucional e tudo mais, foi atrás de grupos que eram críticos ao governo. Então, assim, na teoria é sempre importante lembrar, esse que é meu ponto principal só, que do lado de lá também são seres humanos. Então tem que ter um processo, tem que ser o mais impessoal possível, tem que punir a transgressão, mas tem que ser alerta em relação a todo tipo de risco de abuso desse poder. É mais ou menos essa a linha principal da minha mensagem.